Boa noite, pessoal. Aqui é o PP, conhecido como PP Cunha. Estou aqui na Scuba Point para a gente falar um pouquinho sobre história do mergulho e como é a experiência de mergulhar com escafandro. Antes de começar, queria agradecer ao tio Lalo, depois de tanto tempo estar de volta a uma escola que eu acho que é um ícone aqui do mergulho no Brasil, porque sobreviver durante 27 anos aqui não é fácil. A ideia do papo de hoje é a gente falar um pouquinho de história, mas focar mais em como é a experiência de mergulhar com um escafandro clássico. Não sei se todo mundo sabe, mas até hoje o escafandro como a gente conhece dos filmes, desde a década de 20, 20 do século passado, né, do tempo meu e do Lalo, ele é fabricado até hoje igualzinho, e até hoje se ensina a mergulhar com esse equipamento. E é uma experiência que eu acho que todos os mergulhadores que já estão há um pouco mais de tempo aí brincando, depois de assistir filmes que nem o Homens de Honra, têm a vontade de experimentar algum dia. E isso é possível, e a ideia aqui hoje é a gente bater um papo e mostrar como é essa experiência, como é um curso de mergulho com um escafandro clássico. E antes disso, a gente vai contar um pouquinho da história, até para introduzir quão importante esse tipo de equipamento é para a gente, quanto que da história do mergulho se deve a esse tipo de equipamento. Então, vamos lá, bem-vindos. A gente vai tentar falar por volta de uns 40 minutos e depois deixar a live aberta para perguntas e respostas. Eu acho que quando vocês participam é bem mais interessante. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser fazer aí no meio do caminho, vai jogando no chat e a gente vai vendo à medida que der aqui nos intervalos. Então, vamos lá. Contando um pouquinho do que foi a história do mergulho, né? Essa história começa muito, muito tempo atrás, lá na antiguidade. Se você rastrear as obras antigas, você vai ver que desde obras de Heródoto contam histórias de recuperação de tesouros. Alexandre o Grande é citado como um cara que fazia mergulhos em uma câmara de observação, né, no que hoje a gente chama de um sino de mergulho ou de um batiscafo. Os gregos contam nas suas histórias como eles usavam mergulhadores para remover obstruções, cortar cabos de âncoras em portos durante invasões e guerras. Marco Polo descrevia o Kublai Khan, que era um grande conquistador lá dos pedaços da Mongólia, como que ele presenteava os seus seguidores com pérolas cultivadas por mergulhadores. Então a história vem muito, muito lá de trás. Mas durante milênios, o mergulho era limitado porque você não tinha ar comprimido. Você não consegue, mesmo com uma mangueira, sem o ar comprimido, mergulhar mais do que 2 metros de profundidade, a não ser que você esteja numa câmara fechada. Todo mundo sabe aí que a gente está sempre respirando na pressão ambiente da profundidade que a gente está. Então, sem ar comprimido, você não consegue ir muito longe, a não ser que você esteja realmente. Naquela época, você até ouvia falar de mergulhadores que ficavam um minuto e pouco, em profundidades de até 30 metros. Parece pouco quando você vê hoje mergulhadores em apneia fazendo mergulhos a 100, 150 metros de profundidade, tempos de apneia de mais de 6 minutos. A gente tem a Carol Schrapp aqui no Brasil que tem recordes de mais de 100 metros. Então não é um negócio que impressiona, mas muito desse desenvolvimento é bastante recente, né? E nessa época já se falava no que hoje a gente chama do mergulho profissional, né? O mergulho comercial, em que os mergulhadores ganhavam dinheiro para executar trabalhos debaixo d'água. Mas a gente, por questões de tecnologia, ficou limitado durante quase 1000 anos sem nenhuma evolução no mergulho. O mergulho era só aquilo. No século XVI, começaram a surgir ideias de como fazer mergulhadores trabalhar em profundidades maiores,
mas ainda assim eles eram muito limitados para o que você tinha de suprimento de ar. Mas o próprio Leonardo da Vinci já mostrava em suas ilustrações aí mergulhadores usando máscaras, nadadeiras, capacetes. O primeiro sino de mergulho que se conhece vem lá de 1500, e a história foi indo. Mas até o século XIX, 1800 e alguma coisa, você era limitado pela falta do ar. E quando é inventado o compressor de ar, né, a gente passou a ter um suprimento de ar comprimido, começaram a surgir as primeiras ideias de como manter o homem debaixo d'água por mais tempo. Em 1842, um par de irmãos, né, o Charles Dean e o irmão dele, eles trabalhavam com equipamentos para combate a incêndio. E naquela época, você desenvolveu um capacete que permitia que os bombeiros entrassem em prédios em chamas ou com muita fumaça para efetuar o combate ao incêndio ou resgate de vítimas. E esses caras tiveram a ideia de que se ele pegasse esse capacete, era um capacete feito de cobre, né? Se ele pegasse esse capacete, colocasse um suprimento de ar comprimido e lastro suficiente para segurar esse capacete na cabeça do mergulhador, eles poderiam realizar trabalhos debaixo d'água. E realmente conseguiam fazer isso daí. Fizeram dezenas de resgates a profundidades relativamente grandes para a época, né, 15, 20 metros, usando esse equipamento. E ele é muito parecido, quem já foi para os locais turísticos do México, tipo Cancún, por exemplo, tem aquele famoso passeio a pé que você faz com um capacete aberto, né? Simplesmente um capacete que ele joga, coloca na sua cabeça e você sai andando pelo fundo, seguindo um grupo e vendo peixinho. Era exatamente isso que o cara inventou, e esse cara tinha uma limitação complicada, né? Se por acaso o mergulhador caísse, ou virasse de cabeça para baixo, ou por alguma situação ele ficasse de lado, a água entrava pela parte de baixo do capacete e ele tinha que prender a respiração até que o suprimento de ar, que também naquela época não era grande coisa, empurrasse a água para fora do capacete. Então tinha um risco de afogamento relativamente grande. Até que em 1839, um cara chamado Augusto Sieb, ele teve uma ideia absolutamente brilhante. Ele pegou uma roupa impermeável de lona emborrachada na época, um negócio bastante primitivo, e ele teve a ideia de parafusar a parte de baixo do capacete na roupa, criando uma união estanque entre o capacete e a roupa. E com isso, ele resolvia o problema da entrada de água no capacete. O mergulhador podia ficar em qualquer posição, podia sentar, podia deitar, podia trabalhar deitado, porque a água não entraria. E com isso, ele reduziu muito o índice de acidentes que você encontrava no mergulho. Naquela época ainda era o basicão, era a roupa com um lastro, o capacete parafusado na roupa e uma bomba de ar manual que fazia às vezes dos compressores modernos, empurrando o ar para o mergulhador por uma mangueira de borracha umbilical, e o mergulhador conseguia fazer todos os trabalhos debaixo d'água. E o bacana dessa história é que, se você olhar como esse escafandro foi desenhado lá em 1839, até o que você usava nas marinhas do mundo inteiro e no mergulho comercial até os anos 60, 70, ou seja, a gente está falando aí de 130 anos, o desenho desse escafandro não mudou praticamente nada. Ele é exatamente o mesmo. Uma peça, no início era feita de cobre, tem alguns vídeos bem legais, se alguém quiser ver de como isso daí era fabricado, com uma, duas, três ou quatro vigias para o mergulhador poder olhar, uma válvula de entrada de ar, uma válvula de saída de ar, e estava feito o capacete, estava feito o escafandro. E durante 140, 130 anos se mergulhou exatamente desse jeito. E muito antes até da gente saber
o que era descompressão, os caras faziam coisas que, para a época, eram consideradas absolutamente incríveis, né? Em 1885, um mergulhador chamado Alexander Lambert, ele resgatou o que na época era $500 mil, era muito dinheiro, do cofre de um navio afundado a 50 metros de profundidade, usando esse escafandro clássico. Tem uma história muito bacana para quem quiser conhecer. Tinha uma catedral famosa na Inglaterra que chamava Catedral de Winchester, e ela estava afundando porque a fundação dela, que ficava numa área alagada, estava cedendo e a catedral histórica estava caindo. E aí um mergulhador trabalhou durante 6 anos, praticamente todos os dias, para reconstruir a estrutura de madeira dessa catedral. E conseguiu recuperar a catedral. A catedral acho que está em pé até hoje, se eu não me engano. Entre 1917 e 1924, também usando o escafandro clássico do CIB, os caras resgataram $25 milhões em ouro do Laurentic, que era um navio que afundou a 36 metros. Se alguém quiser fazer a continha aí de quanto são $25 milhões em dinheiro de hoje corrigido pela inflação, dá para você ter uma ideia do que isso significou na época. E os caras, sem ter a menor ideia do que era descompressão, do que era nada, chegaram a fazer mergulhos experimentais até 100 metros de profundidade usando esse equipamento. E, na verdade, o cara podia realizar qualquer trabalho usando esse escafandro, limitado só pela descompressão e pela narcose pelo nitrogênio. Mas, lembrando que nessa época praticamente não existia o que a gente hoje chama de mergulho recreativo, o objetivo dos caras para estar embaixo d'água era executar algum tipo de trabalho. Era fazer um resgate, fazer uma construção, fazer uma recuperação, fazer um mergulho militar, por exemplo. Mas esse equipamento era absolutamente suficiente para tudo que os caras queriam fazer. Uma vez que a gente conseguiu romper os limites da descompressão e da narcose, se não fosse a necessidade de você ter mais mobilidade, de ir mais fundo, ou de ter um pouco mais de autonomia dentro d'água, poder fazer um mergulho autônomo, por exemplo, esse equipamento ele seria usado exatamente dessa forma até hoje. E é o que acontece com um equipamento que todo mundo já deve ter visto uma vez em algum filme, né? Que é o escafandro clássico, né? O Mark V da Marinha Americana. Ele nasce de uma iniciativa da Marinha de desenvolver um equipamento padrão seguro para que fossem realizados os mergulhos militares. Eles partem de um projeto da Marinha Inglesa de 1905, encerraram a concorrência para se desenhar o que seria o melhor equipamento em 1916. Ele teve uma ligeira revisão em 1927, onde os caras, sem fazer nenhuma alteração estrutural, eles mudaram um pouquinho o funcionamento da válvula de admissão e da válvula de exaustão do capacete. Incluíram a parte de comunicações, um radiotelefone muito simples, e de 1927 nunca mais se mexeu nesse projeto. Ele continuou feito exatamente igual até hoje. E acreditem se quiser, o Mark V é fabricado continuamente, ele nunca deixou de ser fabricado até os dias de hoje. Tem uma fábrica nos Estados Unidos, a Desco, que fabrica, pelos planos originais de 1927, o Mark V até 2020. E ainda devem continuar fazendo por algum tempo, porque ainda tem demanda para esse tipo de equipamento. E é legal, porque a gente trouxe um aqui para vocês verem. Eu vou parar o compartilhamento e deixar para o Fê assumir aqui a imagem, né? Mas a gente trouxe um Mark V original. É um pedaço do equipamento, são 40 quilos. Melhor você compartilhar, né? Deixa eu tirar o meu vídeo aqui.
Estamos aqui administrando a parte técnica. O Mark V é isso daqui. Esse daqui é prateado porque ele é coberto com uma camada de estanho, porque o cobre, todo mundo sabe que o cobre vai adquirindo aquela cor esverdeada, né, em contato com a água, mas esse é o equipamento como ele foi feito em 1927. Esse daqui é relativamente recente, é o meu, é de 1980 e poucos, fabricado pela Desco nos Estados Unidos, e o que você vê aqui é isso, é uma peça rígida aqui que vai presa à roupa, ela é presa por esses trilhos que você vê aqui. Isso é o que faz o isolamento, né, que prende uma gola de borracha da roupa no corcelete, que é essa parte aqui de baixo. E esses trilhos aqui, eles são presos por essas porcas. Quando você equipa o mergulhador, você aperta isso daqui. E a gola de borracha da roupa, ela fica prensada entre esse trilho aqui e a roupa. Ela fica aqui embaixo, você prende, aperta, e com isso a roupa fica estanque nessa parte de baixo. E aí você tem o capacete com 4 vigias, né? 2 laterais, uma em cima. Lembrando que esse tipo de capacete mais antigo não é como os capacetes que você vê hoje em dia. Então, ele está preso no ombro do mergulhador e é a sua cabeça que mexe dentro do capacete. Você não consegue virar o capacete. Então, para você olhar para o lado, você olha por uma das vigias. Essa vigia da frente, ela abre. Enquanto o mergulhador está na superfície, isso daqui está fechado. Tem até casos de anedota do cara parar debaixo d'água para comer. Então ele recebia um pedaço de comida, por exemplo, uma salsicha ou coisa parecida, por um cabo, inclinava para frente, abria isso daqui, o cara conseguia comer por aqui. Ele atrás tem 2 conexões, né? O Fê vai tentar mostrar aqui. Ele tem uma conexão de entrada de ar com uma válvula de não retorno aqui, para evitar que, no caso do rompimento do umbilical que alimenta o equipamento de ar, o ar escape. Ele tem uma outra conexão desse lado aqui, onde vai o sistema de comunicação, é um sistema bastante simples, e desse lado de cá, ele tem a válvula que controla o fluxo de parte do fluxo de ar, aqui você controla a saída de ar, quanto sai do capacete, o ar é todo jogado para trás, então não tem bolhas na frente do mergulhador, e a última peça dele é essa alavanquinha aqui, que se chama do Spitcock. Esse troço foi criado para que o mergulhador pudesse fazer um ajuste fino da flutuabilidade dele, né? Ele por aqui regula muito delicadamente o quanto está saindo de ar do capacete, e permite também que o cara use uma técnica profunda para desembaçar essa viseira aqui da frente quando o capacete está cheio, né? Então, em tempos de Covid, é um negócio bastante prático. O cara vem com a boca aqui por dentro, abre essa válvula, inspira um pouquinho de água e cospe aqui na viseira. E assim você faz o desembaçamento. E agora o Fê vai tentar fazer uma brincadeira, que é mostrar para vocês por dentro o que você, como mergulhador, você consegue ver aqui, né? Então, olha aí. O Lalo tá até rindo lá na outra sala, mas olha aí, olha o PP aí. Estão aí, pessoal? E aí, depois que você fecha a portinha, isso daqui é o que o mergulhador está vendo, tá? E você pode virar ele para um lado ou para o outro. O mergulhador pode olhar por uma janelinha, ele pode olhar para cima, se você quiser, né? Olha eu aqui. E essa é a vida de um mergulhador num escafandro clássico. E o mais incrível nesse cara é que ele é exatamente do mesmo jeito há exatamente 100 anos, ou mais de 100 anos, né? Desde 1927. E você repara aqui que tem até o jeito de dar o nó
nas cordinhas que ficam ali na frente, é padronizado. E a gente mais para frente vai ver um pouquinho de como que a gente equipa um mergulhador. A evolução continuou um pouquinho. Em 1939, afundou um submarino da Marinha Americana com 59 tripulantes, a 75 metros de profundidade. E para fazer o resgate disso, os mergulhadores estavam completamente narcosados, eles não conseguiam prender o cabo para trazer a câmara de resgate até o submarino. E nessa época eles estavam começando a testar misturas usando hélio. Então eles fizeram uma modificação no Mark V, que é o Mark V para hélio, nasceu exatamente nessa época, que permitiu que os mergulhadores fizessem mergulhos utilizando misturas heliox e resgatassem os tripulantes. Então, quando a gente hoje fala de trimix, essas coisas, isso tudo nasce nessa época usando esse tipo de equipamento. Já em 1870, claro, os caras já estavam mergulhando ali, e eles tinham a intenção de conseguir se livrar do famoso umbilical. Eles queriam poder andar mais livres pelo fundo. Então, as primeiras ideias de você fazer o mergulho autônomo, como a gente conhece hoje, nascem em 1872. Lá em 1837, quem é da velha guarda ou já estudou um pouquinho de história do mergulho, aparece um cara que chamava Hans Haas, que antes do Cousteau já fazia mergulho autônomo com um rebrífer de oxigênio puro. Então, para quem acha que rebrífer é uma coisa que nasceu agora, não, é um troço do começo do século passado. Ele já fazia mergulhos com rebrífer de oxigênio puro, fazia expedições pelo mundo e filmava. E escreveu vários livros, fez filmes, e foram as primeiras obras que mostraram como era o fundo do mar para os leigos. Não com uma visão de quem estava no mar para trabalhar, mas com uma visão de quem estava lá para ver o que a gente vê hoje. E em 1942, né, o Jacques Cousteau conhece o Émile Gagnan e cria o famoso Aqualung. Ele não foi o primeiro a fazer um equipamento de mergulho autônomo, mas foi o que efetivamente fez a história ficar famosa. Cria um regulador que era vendido para amadores, que permitia o mergulho recreativo, e a partir daí é a história que todo mundo conhece do mergulho, né? Com os filmes, os documentários do Cousteau, o Mundo do Silêncio, os livros, e que geraram, nos anos 50 e 60, a febre do mergulho, onde todo mundo queria poder descobrir como é que era ficar debaixo d'água. Mas a gente está aqui hoje para contar uma história um pouquinho diferente. E por que contar uma história diferente? Porque os equipamentos dependentes, ou seja, o equipamento que usa umbilical, ele tem uma aplicação prática muito importante até hoje. Você hoje praticamente só faz o mergulho comercial usando esse tipo de equipamento. Tem várias razões para isso, mas essa é outra live, outro assunto. Mas tudo que a gente sabe hoje de teoria do mergulho, quando a gente fala de descompressão, de Haldane, modelos descompressivos, misturas, tudo isso nasce usando a tecnologia do nosso amigo aqui do escafandro clássico, né? Então, quem gosta de história tem a curiosidade de saber de onde vem isso daqui. E eu acho que eu sou um desses caras. Desde que eu comecei a mergulhar, eu sempre tive atração para saber como é que as coisas são inventadas, como é que são criadas, como é que se usam. Eu devo ter feito o meu primeiro mergulho com um escafandro desse tipo lá em alguma coisa tipo 80 e tantos, 90, mas eram mergulhos que nem um batismo, né? Um Discovery, que o cara te equipava, batia na tua cabeça, falava, vai lá, meu filho, pula na água, faz o mergulho e seja o que Deus quiser. E você descia lá, dava meia dúzia de passos no fundo e voltava. Mas eu sempre tive curiosidade de saber como que é efetivamente mergulhar com um negócio desses, você executar um trabalho. Eu já tinha feito mergulhos com equipamentos modernos, profissionais. A gente tem até um curso com esse tipo de equipamento para o pessoal que é praticante de open water, aí, de recreativo, para fazer uma experiência de descobrir como é que é isso. Mas eu tinha essa curiosidade maluca de entender
como se trabalha, como se fica debaixo d'água, como você passa horas debaixo d'água com esse equipamento fazendo alguma tarefa útil. E aí eu acabei descobrindo que existem cursos até hoje, não só os batismos, né? Os batismos eram comuns, eu já tinha feito aqui no Brasil, já tinha feito nos Estados Unidos, o pessoal da Scuba Sul já tinha feito lá em Curitiba, também o batismo. Eu quero aprender para valer, né? Por que esse cara é diferente do que a gente sabe que é super comum de você conhecer hoje, de você ver mergulhadores profissionais usando os capacetes modernos, né? Como é que eles são diferentes? Os capacetes que você usa hoje no mergulho profissional, eles primeiro são muito mais leves, eles em geral são de fibra de vidro e eles têm o peso necessário para ele ser neutro quando você está debaixo d'água. Não significa que ele seja muito leve, ele pesa lá seus 15, 20 quilos contra 40 que pesa o nosso amigo aqui de trás. Segunda coisa, o consumo de gás desse tipo de equipamento é muito grande. Ele consome um volume de ar absurdo, porque ele é o que a gente chama de free flow. Ele está circulando o ar entra por um lado e sai pelo outro o tempo inteiro. A maioria dos capacetes que você encontra hoje e máscaras para mergulho profissional, eles são sob demanda. Ela tem um regulador e ela só te fornece gás quando você inspira, e quando você expira ele vai embora ou eventualmente é recirculado. Você tem mecanismos de emergência para o cara levar um cilindro que permita ele ter alguma autonomia se acontecer alguma coisa com o umbilical dele. Em geral, o capacete é isolado da roupa. Aqui no Mark V, o ar que circula dentro do capacete é o mesmo ar que circula na roupa. E hoje em dia, normalmente, você tem uma roupa seca, úmida ou de água quente, e por cima dela você coloca o capacete, mas não existe uma ligação direta entre um e outro. E os umbilicais, que naquela época do Mark V, eles tinham só ar ou hélio, heliox e telefonia, hoje em dia eles são umas coisas extremamente complexas. Ele leva conexões de fibra ótica para dados, ele leva conexões para câmeras de vídeo, ele leva comunicação, ele leva gás para ferramentas hidráulicas ou pneumáticas, ele leva água quente para a roupa do mergulhador. Então é um umbilical muito mais complexo do que se usava naquela época. Mas voltando aqui à nossa brincadeira, o maluco do PP resolveu ir descobrir como é que era aprender e efetivamente trabalhar com esse equipamento. Quer dizer, como é que os caras faziam para construir alguma coisa ou resgatar a tripulação de um submarino há 100 anos atrás usando esse negócio? E a gente não bate bem, né? Eu acho essa ilustração bacana porque ela fala lá, né? Qualquer coisa que não te mata, qualquer coisa pode te matar. Então escolha para fazer coisas que são divertidas. E o maluco aqui acha que é divertido mergulhar com esse tipo de coisa, né? Ainda não encontrei o polvo, mas já estou treinando para esse dia. Tenho a faca. Então, o que aconteceu? Como esse troço foi usado durante muito tempo, ele é a base do mergulho, é comum ver em filmes. Nos últimos 20, 30 anos, começou a aparecer um interesse nas pessoas de entender como é que eram as técnicas que você usava no passado, não só para você se divertir, experimentar e usar esse equipamento, mas para você também preservar essa história, preservar essas técnicas, porque a partir do instante você deixa de praticar, essas coisas vão caindo no esquecimento e ninguém mais sabe como fazer. Então, isso na fabricação desse tipo de equipamento, isso passa de pai para filho, e a técnica de como se usar passou a ser reensinada hoje em dia, também para que isso possa ser preservado. Em vários países se criou a Historical Diving Society, que é a sociedade do mergulho histórico, né, que visa preservar o conhecimento e os equipamentos. Surgiram os Working Equipment Groups em vários países, nos Estados Unidos, na Austrália, que são grupos que têm a intenção de mergulhar com esses equipamentos, de você efetivamente estar dentro da água com eles. É comum nos eventos que a Historical Diving Society, que esses grupos fazem nos Estados Unidos e na Europa e na Austrália, é comum você ter batismos. Você chega lá, se inscreve,
te equipam, te jogam na água, você fica 10 minutos e sai, caminha pelo fundo e vê como é que é a experiência. Mas, desde o ano passado, um grupo de instrutores lá dos Estados Unidos começou a fazer um curso de especialidade, que eles chamam de Standard Dress Diving, um curso de 4 dias, em que você aprende realmente as técnicas para se mergulhar com um equipamento desse tipo. E o que é isso daqui, né? Como é que funciona esse equipamento? Ele é um equipamento bastante simples, ele tem poucas peças, ele consiste basicamente de uma roupa de lona emborrachada. Talvez essa seja a única peça que é muito difícil você encontrar uma original em condições de uso, porque essa roupa ela resseca e todas elas se desmontaram, então as poucas que você encontra estão rasgadas, mas graças a Deus tem gente na China, como sempre, que começou a fabricar essas roupas de novo para a gente poder ir fazer as experiências. E na época do filmes lá do Homens de Honra, havia uma empresa na Austrália que fabricava uma roupa que era idêntica à original em neoprene. Né? Se alguém algum dia tiver a oportunidade de ver o meu equipamento, a minha roupa é uma dessas fabricadas na Austrália e eu estou comprando agora uma outra menor para a gente poder fazer algumas brincadeiras. Com tudo isso de roupa seca e todo esse volume de ar dentro do capacete, você tem que segurar esse cara no fundo. Então tem um cinto de lastro bastante pesado. Quem já mergulhou com roupa seca, tenho certeza que tem gente aí no grupo que conhece, sabe do pânico que é quando você deixa o ar escapar para a parte da perna, né? E você fica invertido com o ar na parte de cima da roupa. Nessa época, os caras tiveram uma ideia brilhante que foi colocar botas de chumbo no pé do mergulhador. Então, assim, ele não tinha como ficar de cabeça para baixo nem de jeito nenhum, porque a bota fazia parte do lastro e segurava ele no lugar. Você tem o capacete, que a gente viu, né? No capacete, o cara amarra o umbilical, por onde vem o ar, o cabo de comunicação, uma linha de vida que permite você puxar de volta o mergulhador. E caso apareça o polvo assassino, é sempre importante você levar uma faca gigante na cintura. Né? São umas facas, inclusive, muito bacanas para quem gosta de colecionar facas. Eu dou a dica de onde conseguir uma original. Elas são muito bonitas e bastante duráveis. Né? E esse daqui é o equipamento. Só para essa pergunta, ela invariavelmente surge antes que alguém faça, né? Quanto pesa essa tralha toda? Por incrível que pareça, são quase 100 quilos, né? São 100,5 quilos se for o equipamento padrão. São 31 quilos desse capacete, o Fê carregou ele comigo aqui, ele viu como ele é levinho. A roupa pesa uns 10 quilos quando seca. Molhada, como é uma lona que encharca, ela já começa a pesar um pouquinho mais. E se por acaso estiver entrando água por algum lugar, porque você não montou direito o capacete na roupa, porque a roupa tem algum furo, igualzinho uma roupa seca, essa água vai se acumulando dentro da roupa. Aqui é mais tranquilo, porque a água, como você está em pé, a água vai ficando todo no pé e nas pernas. Mas vamos dizer que é uma experiência bastante desagradável você ter que sair da água carregando 100 quilos e mais 10 quilos de água em cada perna, porque vazou água na sua roupa. Subir escadas é uma experiência, vamos dizer assim, enobrecedora, né? Ela serve para enobrecer o homem e criar humildade quando você tem que fazer essas coisas. As botinhas pesam 9 quilos cada uma, né? São quase 20 quilos aí no seu pé. Cintinho de lastro também bastante leve, 38 quilos. O cinto padrão. Quando a roupa é pequena, o mergulhador é pequeno, você pode usar um cinto um pouquinho mais leve, 28 quilos. Todo o peso do capacete e do cinto, quando você está na superfície, ele é suportado nos seus ombros. Então, às vezes, o pessoal coloca uma almofadinha com um furo no meio, para aliviar um pouco o peso em cima do ombro, mas se você fizer um curso com um cara da Marinha, ele vai falar que aquilo lá não é coisa de um mergulhador de honra colocar uma almofadinha. Então você aguenta o troço no peito. E aí tem uma válvula de controle de ar que fica presa no seu peito, no próprio capacete, serve para controlar o quanto entra de ar no equipamento, e a famosa faquinha bonitinha com uma bainha de bronze super legal.
Então você está lá com os seus 100 quilos de equipamento. E, além disso, para você também poder mergulhar, você precisa de um suprimento de ar. Os mais hardcore usam bombas originais do começo do século, em que você põe 2 pessoas para ficar rodando as manivelas aqui, né, para prover o ar para o mergulhador. Se mergulhou a mais de 100 metros de profundidade usando esse tipo de bomba. Hoje em dia é muito mais prático você usar um umbilical, e para esse tipo de brincadeira que a gente faz, você põe meia dúzia de cilindros ali e vai trocando os cilindros, usa cilindro normal de scuba para fazer esse tipo de coisa. Um umbilical, que tem que ter o comprimento aí adequado para o lugar onde você está mergulhando, e um sistema de comunicação, que até isso os caras dos Working Equipment Groups e da HDS, eles costumam usar equipamentos originais para manter o realismo da experiência, até porque não tem muita diferença de qualidade entre um equipamento da época da Segunda Guerra Mundial e o equipamento que você usa hoje em mergulho profissional. E aí você monta esse circo todo numa estação de mergulho, que nem essa daqui. Essa daqui é um lugar muito legal. A turma dos caverneiros da Scuba Point aí já deve ter muita gente que já foi para a Flórida alguma vez, conheceu os springs da Flórida. Então isso daqui é um lago de água praticamente cristalina, pelo menos até o momento em que os mergulhadores entram na água, né? Isso daqui não é caverna, todo mundo no trim, flutuabilidade neutra, fazendo o pé da batida de sapo, nada disso. Você está andando no fundo com 100 quilos de equipamento, levantando tudo que você puder de sedimento, fazendo uma sujeira danada na água, né? Mas você monta a estação de mergulho. Aqui amarelo é o umbilical, essa coisa laranja que vocês estão vendo aqui é uma estação de controle de ar moderna que você usa para suprir ar para o mergulhador. E aqui a gente conseguia montar 2 mergulhadores, né? Um do lado esquerdo, um do lado direito. E a gente tirava sarro que ali era, a plaquinha falava Scuba Divers Only, mas de Scuba Diver não tinha nenhum ali, todo mundo mergulhando com equipamento clássico. Esse tipo de mergulho, ele é um mergulho em equipe. Tudo é feito em equipe. Então, o que o mergulhador tem que fazer num mergulho desse tipo? Isso desde que esse troço foi criado lá no manual de 1916 da Marinha Americana. Ele tem que mergulhar. Todo o trabalho pesado de equipar o mergulhador, de colocar ele na água, tudo, é feito pelos tenders. Cada mergulhador tem 2 tenders que equipam todo o mergulhador. A única coisa que você tem que fazer, você fica sentadinho num banquinho, até o banquinho é padronizado pela Marinha. Você só tem que levantar, enfiar o pé na roupa, sentar. Todo o resto são os tenders que fazem. Durante o curso, a brincadeira aqui é que você vai se revezando nos papéis. Uma vez você é o mergulhador, depois você é tender por 2 vezes. Aí você é mergulhador de novo, tender por 2 vezes. E uma vez que você colocou o mergulhador na água, os 2 tenders passam a ser os guardiões da mangueira de ar do mergulhador, do umbilical. Então você tem um tender na beira da água que está segurando a ponta do umbilical e sentindo se o mergulhador precisa de mais umbilical ou menos umbilical. Isso é uma arte, porque é super desagradável quando sobra mangueira ou falta mangueira, e o outro fica atrás recolhendo a sobra ou dando mais umbilical quando precisa, porque o umbilical original desses daqui da Marinha Americana, com 100 metros de comprimento, ele pesa quase 100 quilos, pesa uns 80 quilos. Então é um trabalhinho bastante agradável, o exercício físico é bom para emagrecer, faz muito bem. E além dos tenders, você tem um supervisor que controla o suprimento de ar, a comunicação, o tempo de fundo e a descompressão. O mergulhador não leva sequer um profundímetro, ele não leva computador, e quem dita toda a descompressão, aonde ele tem que fazer a parada, que profundidade, tudo, é o supervisor de mergulho. Então aqui o instrutor está equipando a mergulhadora, colocando lá com uma chave especial, ele está apertando aquelas porcas que a gente viu, que fazem a vedação desse trilho com a roupa e o capacete para evitar a entrada de água. Como é que você se equipa, né? Essa eu acho que é a parte bacana para mostrar, né? É um trabalhinho muito
padronizado, cheio de processinho que foi aí, vamos dizer, refinado ao longo de anos e anos, em que você tem lá as botas, o banquinho, o cinto de lastro, a tira entre pernas, tudo arrumado. Todo o capacete é preparado antes do mergulhador começar a se equipar, com conexão, com tudo. Montou toda a estação de mergulho, tá tudo arrumadinho lá, e aí chega o herói e começa a se equipar. Você senta no banquinho, coloca lá a roupa é uma roupa super curiosa, porque ela não tem zíper, ela não tem nada, não existia zíper à prova d'água, então você entra pelo pescoço e sobra esse babador gigante aqui em cima aberto, né? A roupa não sela no pescoço como uma roupa seca, ela sela no punho com um selo semelhante ao de uma roupa seca, só que não é látex, é uma borracha bastante grossa, então você tem que passar detergente na mão para a mão conseguir passar aqui. E esse babador aqui, ele depois é enrolado dentro do capacete para segurar a água que eventualmente entre no capacete para você não ficar se molhando ali. E depois que você conseguiu finalmente entrar na roupa, os tenders puxam a roupa, repara que tem sempre pelo menos 2 caras aqui equipando, você entrou, você senta de novo, os caras gentilmente amarram as pernas da sua roupa, porque tem ali uma amarração atrás para evitar que entre muito ar na perna, coloca as simpáticas botinhas, que basicamente a partir desse instante andar passa a ser um sacrifício, faz a amarração das botas, coloca o corcelete na sua cabeça, aí o mergulhador tem que fazer um trabalho, ele fica o tempo inteiro durante a equipagem aqui segurando aqui na frente para evitar que ele tome o corcelete no nariz ou no queixo e faça um rasgo no queixo, não é uma coisinha delicada. Colocou a bainha de borracha da roupa por cima aqui do corcelete, na foto da direita, e depois que ele fez isso, os tenders colocam os trilhos de bronze aqui e apertam as porcas da roupa para prender a roupa no corcelete. A partir desse instante, isso daqui é uma união estanque, não entra água. O mergulhador aqui, esse que vos fala, está lá segurando essa cordinha exatamente para o corcelete não subir e entrar na minha cara enquanto os caras apertam as porcas. Aqui na foto da esquerda você vê a chavezinha que é usada para isso. E depois que você fez isso, os 2 tenders colocam em você o cinto de lastro por cima do seu ombro, tem uma posição certinha de colocar as tiras, e aí eles pedem para o mergulhador se levantar e apertar a tira entre pernas, que para quem já mergulhou de back mount, sabe que a tira entre pernas é parte da felicidade do mergulhador, aqui mais ainda, porque se você não apertar esse cara direito, o capacete e tudo começa a subir no seu cara. E se a roupa for muito grande, corre até o risco de você cair para dentro da roupa e o capacete ficar em cima de você. Situação bastante desagradável. Então, nenhum mergulhador aqui tem dó de apertar entre pernas o máximo possível para garantir que esse troço todo fica preso no lugar. Esse daqui eu acho que na prática é o único ajuste que tem no equipamento que você precisa fazer, que faz alguma diferença. Colocou isso daí, está tudo no lugar, você prende aqui na foto da esquerda a válvula de ar no corcelete, né? As mangueiras já estão todas ligadas, e aí você coloca o mergulhador com a janelinha aberta. Colocou, o mergulhador está já com a válvula de ar aqui colocada no lugar, o mergulhador testa a válvula de entrada, a válvula de exaustão, estando tudo pronto, a gente fecha o capacete e o mergulhador está pronto para ir para a água. E aí vem a parte realmente divertida, que é você sentado num banquinho baixinho, com 100 quilos de equipamento e tem que ficar de pé. Eu passei por uma experiência bizarra há muitos anos atrás com o pessoal da Marinha aqui do Brasil, que eu queria porque queria mergulhar com esse equipamento, nunca tinha mergulhado, e o cara falou lá na base, no Mocanguê, falou, não, se você conseguir ficar equipado e se levantar e andar até a água, você faz o mergulho. E os caras me equiparam tudo e me largaram sentados lá no banquinho no Rio de Janeiro, debaixo de um sol de 40 graus, com 100 quilos de equipamento e rindo da minha cara, mandando eu me levantar. Não,
você não levanta, é totalmente impossível. Nem no Homens de Honra o herói lá do filme conseguia levantar. Então os caras te levantam, e aí quem assistiu Homens de Honra tinha a cena final do filme, todo mundo lembra da história dos 12 passos, e aí a gente fazia exatamente essa brincadeira, né? O meu instrutor lá nesse curso era um master diver da Marinha Americana, o cara foi instrutor da Marinha na época que se mergulhava com isso daí, então o cara tinha todos os trejeitos de um militar, e ele mandava lá, dá os 12 passos aí, ô Cook. Tá? E finalmente, depois que você passou pela tortura, né, a gente faz todo esse treinamento a seco antes para saber conseguir equipar o mergulhador o mais rápido possível. É um processo rápido, na hora em que você está com a técnica toda acertada, você põe um cara na água em 20 minutos. Eu já vi mergulhador que faz scuba levar mais tempo para conseguir entrar na roupa e montar o equipamento. Se você está azeitado, é realmente bastante rápido. Você conduz o mergulhador até a beira da água, cai na água e vai fazer o seu mergulhinho. E debaixo d'água, no curso, a gente aprende a fazer todas as coisas que parecem ser óbvias para um mergulhador e que lá não tem nada de óbvio, porque é tudo diferente. A roupa, o controle de flutuabilidade, aqui não tem colete para inflar ou desinflar. O que faz a roupa ficar, você ficar mais leve ou mais pesado é a quantidade de ar que você deixa fluir por dentro da roupa. É a relação entre a válvula de entrada e a válvula de saída de ar. E aí você aprende, desde o controle básico de flutuabilidade, né, controlar o fluxo de ar, como é que você anda. Não é óbvio como andar, por exemplo, andar numa coisa rasa é fácil, mas aqui a gente tinha esse barco para subir em cima, tinha uma rampa de pedras bastante íngreme para subir, tinha degrau. Então você tem que dominar aí quando que você quer deixar a roupa mais pesada, mais leve. Então, se você quer subir, por exemplo, uma rampa muito íngreme, você precisa deixar a roupa com o menor volume de ar possível para você ter peso, para ter tração no pé. Senão você fica patinando no lugar e não consegue subir. Ao mesmo tempo, você tem que manter um fluxo de ar suficiente na roupa para ventilar. Você tem que aprender a fazer, a sair de uma posição que não é o em pé. Você tem que aprender a deitar de frente no fundo, deitar de costas, sentar. E garanto para vocês que, por exemplo, você está deitado e tentar levantar, você não consegue fazer isso com a força do corpo. Você faz isso exclusivamente com a flutuabilidade da roupa. Ajustando a flutuabilidade, você levanta, fica neutro, fica em pé, esvazia a roupa. Então tem várias coisas que você aprende. Você aprende a gerenciar o umbilical. Isso a gente ensina também no nosso cursinho de equipamento pesado. Como é que você não se enrosca nesse negócio, principalmente quando você começa a dar volta no navio, passar por baixo de coisas, você tem que sempre saber onde está o seu umbilical. Como é que você faz, por exemplo, uma subida? Né? Lembra, você está carregando 100 quilos de equipamento, mas ainda assim você tem um controle de flutuabilidade que permite você subir devagarinho, parar meia água, chegar até a superfície, voltar para o fundo, tudo de forma controlada. Leva algumas horas para você aprender, mas dá para fazer. Existe uma situação super perigosa que, se você perde o controle da flutuabilidade, você vai parar na superfície e você tem que saber como você se comportar numa situação dessas, porque, ao contrário da roupa seca, você não consegue mais sair dessa posição, você tem que ser rebocado de volta. Como é que você gerencia uma perda de ar? E aí é uma brincadeira que todo mundo pergunta, puta, e se rompe um umbilical, o que acontece? Não acontece nada. Você tem cerca de 10 minutos de ar nessa roupa para pensar no que você vai fazer, até um outro mergulhador te trazer outro umbilical, ou você conseguir safar o seu ou caminhar de volta até a superfície. Como é que você faz depois que você chegou na superfície para nadar?
com essa roupa, é até possível você se deslocar na superfície, como você se comporta, por exemplo, se entrar água. Né? Então, tudo isso são habilidades que você vai treinando no curso. Tem sempre um aluno, um instrutor e um mergulhador de segurança na água. O instrutor demonstra e você vai fazendo, né? Confesso que as primeiras vezes foram bem complicadas para descobrir, para você tirar os vícios do scuba, mas depois que você aprende, esse troço vira uma diversão. E você vai explorar naufrágio. Tinha uma caverna lá que eu ficava louco porque eu queria entrar na caverna com o equipamento e não conseguia, porque o umbilical era curto, eu chegava até a boca da caverna e não conseguia mais ir. E que nem no Homens de Honra, você fazia uma montagem de um equipamento, né? Eles te davam lá um kit de tubos e flanges para você montar debaixo d'água. Você tinha um tempo para montar e tinha que entregar aquele troço montado, essa malinha que o cara está carregando aqui do lado com as ferramentas. Né? Então você podia escolher a posição que você fazia a montagem. Aqui é o mergulhador de segurança usando um equipamento moderno. O mergulhador, o aluno aqui montando. Acho que esse aqui foi o único mergulho que eu levei a máquina fotográfica para fazer foto debaixo d'água. Né? E era um lugar espetacular para se passear. Né? Você podia se divertir aí às pampas, montando, brincando, desmontando, deixando para o próximo. Treinando aqui a recuperação, por exemplo, de um blow-up à direita. Então, tudo isso são exercícios que você fazia no curso. E depois do mergulho, era aquela farra tradicional de qualquer curso de mergulho, né? O pessoal comendo, rindo, fazendo debriefing, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, todos os perrengues que a gente passou, e garanto para vocês que não são poucos perrengues que você passa num curso desses até se descobrir, né? E até uma tradicional fotinho aí dos alunos no fim do curso com o equipamento, né? Acho que foi uma das experiências mais bacanas que eu já tive na minha vida. Foi assim sensacional, e para quem gosta desse tipo de coisa e aguenta carregar o peso do equipamento, eu acho que é uma experiência incrível. E curiosidade, né? Você fala assim, o cara tem que ser um atleta para carregar com isso. A Michelle essa menina aqui tem 1,50 m e poucos de altura, pesa 50 e pouquinhos quilos. Ela tirou o curso de letra, aprendeu tudo, fez todos os exercícios como qualquer outra pessoa que estava nesse curso, até o Huguinho aqui, né, o meu amigo Frank, tirou de letra, fez tudo. Então qualquer pessoa consegue mergulhar com esse equipamento. E como todo curso, é risada em cima de risada, né? Você não se aguenta de tanto rir das coisas que acontecem. Num lugar sensacional, a água aqui dá para ver que é cristalina. Então foi realmente uma das experiências mais bacanas que eu já tive. E aí a gente já bateu aí os 50 minutos de bate-papo. Espero que vocês tenham curtido. E agora eu estou aqui pelo tempo que precisar para a gente fazer perguntas e respostas à vontade sobre o assunto. Tio Lalo. Vamos lá, Peps. Vamos lá. Já tem algumas perguntinhas aqui, tem mais umas chegando. Estou aqui de olho nas perguntas. Galera, fiquem à vontade para perguntar. Vamos começar com a pergunta do Isaías. Isaías Dias. Ele quer saber qual é o tempo máximo que se utiliza o escafandro. Cara, tem mergulho de mais de 12 horas. Eu vou falar, ele é bastante incômodo quando você está fora da água. Por isso que é importante saber equipar o mergulhador rápido e colocar ele rápido dentro d'água. Mas uma vez que você está dentro d'água, o teu limite de tempo ele é exclusivamente teu suprimento de ar. Se for um compressor, é infinito. O teu tempo de descompressão, né, do teu limite não descompressivo, o quanto você está disposto a pagar de descompressão, e a tua fome e o quanto tempo você consegue segurar as tuas necessidades básicas dentro da roupa. Né? Aliás, essa é uma outra dica importante, né? Que nem na roupa seca, pelo amor de Deus, depois que você está equipado, não inventa que é a hora de ir no banheiro, porque não funciona. Mas tem histórico aí de mergulhador passando 12 horas debaixo d'água com esse equipamento sem nenhum problema. Bom, dá para usar fralda também, né? Dá para usar fralda. Eu levei as minhas fraldas, que eu sou contra bivalve. Então,
Eu levei minha fralda e eu estava preparado para ficar. Eu no curso cheguei a fazer mergulho de mais de 1 hora. Muito bom, vamos lá, Pepe. A Ana Maria Brain tem uma pergunta boa aqui. Como é que você sobe a escada do barco com esse peso? Xingando e rezando muito. É a única coisa que eu posso dizer. A escada talvez seja a coisa mais complicada que tem. Então, em barcos de mergulho grandes, navios de guerra, por exemplo, eles têm uma plataforma presa num guincho que sobe e desce o mergulhador. Se você tem que subir uma escada, tem que ser uma escada bem grande e uma escada que vá fundo, que desça pelo menos 1,5 m a 2 metros abaixo da superfície. Se você consegue, a parte mais difícil é você colocar o primeiro pé na escada. Depois que você colocou o primeiro pé na escada, os tenders podem te puxar pelo... Se for uma escada vertical, ou quase, o tender te puxa pelo umbilical. Isso ajuda muito porque alivia o peso. Essa escada do lugar que a gente mergulhou, você subia até a superfície, controlando a tua flutuabilidade, a escada ia até quase 2 metros, você segurava no corrimão, punha o pé e aí começava a xingar e a rezar, porque você tinha que subir com a força do joelho até lá em cima. No caso da Michelle, até porque era menina, loirinha, bonitinha, fitinha no cabelo, os caras entravam na água e ajudavam ela a subir pelos braços. No meu caso, os caras falavam, Cook, vire-se, problema teu, e faz força no joelho. E haja joelho para fazer essa subida. Muito bom. Pepe, só para você saber, tá assim, comentários diretos, todo mundo adorou, porque é uma coisa super diferente, né? As pessoas não estão acostumadas. Todo mundo feliz aqui, curtindo pra caramba essa sua live. Alguns como é que eu vou dizer? Emocionados, felizes, loucos para testarem, e outros morrendo de medo. Tem de tudo. Medo não precisa. Medo não precisa, dá tranquilo. Então tá bom. O Dadá, nosso querido amigo Adair Ribeiro. Ixi, ferrou. Não, dessa vez a pergunta é light. Até essa perguntinha é boa e acho que é de interesse para todo mundo. Na roupa, não dá barotrauma na perna por causa da compressão? Na roupa? Ela é muito mais folgada e muito mais grossa do que uma roupa seca que a gente está acostumado. Então eu não senti. Quem já mergulhou de roupa seca sem o undergarment ou com um undergarment muito fininho, sempre já teve aqueles barotraumas e aquelas fisgadas que dá, né? Aquela beliscada. Eu não senti absolutamente nada aqui. A roupa é muito folgada embaixo, sobra bastante espaço, ela acaba ficando toda dobrada e a pressão que normalmente você tem no equipamento todo é suficiente para manter a perna relativamente inflada. Então eu não senti absolutamente nada. Todas as vezes que eu mergulhei foi mais tranquilo até do que de roupa seca. Legal. Ronaldo Alves do Nascimento, Ronaldão, está perguntando se aquela sereia faz parte do curso, se faz parte do Cara, é coisa de americano aquilo ali, né? A sereia não faz parte do curso, a gente pode providenciar sereias, né? Quem conhece minhas fotos sabe que eu tenho sereias à disposição aí para fazer o curso, mas a gente pode colocar, se for atrativo para os alunos, a gente põe sereia e põe tritão também, né? Para as meninas não ficarem frustradas. Mas nos springs da Flórida, quando tem turismo, não naqueles que a gente está acostumado a ir para a caverna, o Vortex, que é onde a gente foi a um spring mais em sereia, ou treinando ou fazendo exibição para os turistas. E essa daí estava passeando lá, ela achou um negócio engraçado e todos os dias ela foi se divertir com os mergulhadores. E a gente tinha que fazer a foto da sereia no colo do mergulhador, né, claro. Legal. Ele quer saber se é possível se fazer uma prática ou um curso de introdução aqui no Brasil. É possível. Eu tenho todo o equipamento para fazer isso, um negócio maluco é que eu fiquei tão entusiasmado que eu voltei instrutor desse negócio dos Estados Unidos. Tem todo o equipamento. A dificuldade é a gente achar um lugar adequado para fazer isso, porque infelizmente a gente não tem springs que nem eles têm lá.
a gente tem que achar uma piscina que tenha profundidade suficiente e tenha uma escada adequada para poder tirar o mergulhador da água, principalmente numa situação de emergência. A gente sempre pensa, quando dá esse tipo de curso, que por mais improvável que seja, uma emergência pode acontecer. E a gente não consegue tirar um mergulhador com 100 quilos de equipamento por uma escadinha de piscina normal. A gente tem que ter uma parte rasa para arrastar o cara até onde dê pé para você poder tirar pelo menos o capacete. E eu ainda não achei, se alguém conhecer, eu agradeço, eu ainda não achei uma piscina adequada para isso. Mas a gente tem um outro curso, que é o que a gente chama que é o Commercial Experience, onde a gente mostra todos os equipamentos de mergulho profissional modernos ou relativamente modernos. Capacetes, máscaras full face, capacete de demanda, capacete free flow. E esse curso a gente pode dar em qualquer lugar, tá à disposição da Scuba Point aí quando vocês quiserem. É só montar uma turma, é um curso de 3 dias, a gente faz quinta-noite, sexta-noite, sábado e domingo. Qualquer piscina dá para fazer, é super tranquilo, o pessoal se diverte pra caramba, porque é uma chance de experimentar equipamentos que você não vê no mergulho recreativo normalmente. Umbilical, comunicação, pacote completo. Esse será feito, esse a gente vai marcar. Tá? Esse está combinado, Peps. O Walter Heim quer saber se é fato que se bombeia ar ou água quente durante mergulhos em águas geladas. Não nesse equipamento. Nesse equipamento é ar puro, ou seja lá o que for a mistura que o cara está respirando, mas a proteção térmica é dada exclusivamente pelo que você veste por debaixo daquela roupa. No mergulho comercial moderno, quando você faz mergulhos fundos, em que uma roupa seca ou uma roupa úmida não é suficiente para manter a temperatura do mergulhador, principalmente lembrando que em mergulhos fundos ele está respirando trimix, que tem uma condutividade térmica muito maior, ele perde muito calor, você tem sim uma roupa de água quente. Porque o cara está mergulhando em água a 4, 5 graus, então dentro do umbilical você tem uma mangueira de água quente e do sino de mergulho ou da superfície você bombeia água quente para o mergulhador e o mergulhador consegue controlar como que essa água, o fluxo dela na roupa. É uma roupa que parece uma roupa de neoprene, mas ela é folgada, ela tem uma tubulação por dentro que espalha água quente em todo o corpo do mergulhador. E aí ele abre a válvula e dá-lhe água quente. Inclusive, é um dos incidentes mais desagradáveis do mergulho comercial é quando, por alguma razão, o mergulhador perde a água quente e está enfiado a 150 metros de profundidade numa água a 4 graus. Não é uma experiência agradável. Não. Pergunta do Jorge Adami. Nesse curso que você faz, ou nos cursos em geral, além do suprimento principal, existe um suprimento de emergência? Como é que funciona isso? Acho que você explicou mais ou menos isso. Você poderia explicar mais uma vez? No Mark V, no curso do escafandro clássico, o escafandro clássico ele não tem na configuração dele uma forma de você pôr um suprimento de emergência. Mas você pensa que em mais de 100 anos de uso desse equipamento, os acidentes com ele por falha de equipamento são raríssimos. Quando você vê um umbilical, você vai ver que precisa realmente de uma situação esdrúxula. Tem um filme que está no Netflix, acho ainda, não consigo lembrar o nome dele agora, de um mergulhador que fica preso numa plataforma porque o navio perde o posicionamento e é arrastado e rompe o umbilical do cara. Mas é um acidente muito raro. No Mark V não tem como fazer um suprimento de ar. A gente, para os cursos, entre os instrutores que dão essa especialidade, a gente está pensando numa forma de adaptar um cilindrinho pequeno para uma emergência, mas realmente não é comum. O que você consegue fazer como procedimento de emergência é que você pega uma mangueira de ar qualquer, enfia por dentro da manga da roupa. Você quebra o selo aqui e enfia uma mangueira. E aí você está jogando ar como se fosse ar pelo capacete. Qualquer mangueira de ar você enfia no mergulhador. Então isso é possível. Nos equipamentos modernos, no que a gente usa no Commercial Experience,
a gente põe sim, sempre que o equipamento permite, a gente põe um cilindro de reserva. Um S80, um S40, alguma coisa assim, que vai nas costas do mergulhador, e ele é um suprimento de emergência controlado pelo próprio regulador, pelo próprio mergulhador. E no Commercial Experience, a gente inclusive treina a interrupção do suprimento de ar para o mergulhador acionar o suprimento de emergência. Legal, legal. O Edu Teixeira Macedo, vulgo nosso chefe na TBI. Sim, senhor. Estou vendo aqui que ele chegou atrasado e está perguntando quantos quilos que tem o equipamento no total. Pô, Edu. Pô, Edu, entrou atrasado, quer sentar na janelinha ainda? Não é toda hora que a gente pode falar isso, né? Mas são 100 quilos, Edu. 100 quilos e meio, ponta a ponta, com a roupa seca. Se a roupa encher de água e molhada, porque é uma lona, pode pôr mais 10 quilos nisso daí. Então você entra com 100, sai com 110. Michele Mastrocolo. Grande mergulhadora. Tá mandando um beijo para você. Certificada. Companheira lá. Quem mais? Vamos ver. Deve ser a única brasileira certificada em mergulho com Mark V, tá? Coisa chique, hein? Não deve ter, não tem muitas no mundo. O Fagner Costa Rodrigues quer saber, você pode dar uma ideia de um custo médio para fazer esse curso e para ter esses equipamentos? Cara, ter o equipamento é um problema, porque você teria que comprar. Nos Estados Unidos, você vai gastar no equipamento do mergulhador, sem contar suprimento de ar, essas coisas. Se você comprar novo, você vai gastar alguma coisa em torno de 15 a 20 mil dólares, dependendo do equipamento que você compra. Talvez um pouco menos, 10 a 15 mil dólares para comprar tudo. Se você comprar usado, talvez você consiga um preço melhor. Agora, o problema é que tem muita coisa falsificada nesse mercado, tem muita coisa made in China ou made in India que não dá para mergulhar. Tem falhas graves que comprometem a segurança do mergulhador. E se você começar a pegar equipamento realmente antigo, então, por exemplo, os mergulhos que a gente fez lá na Flórida, a gente chegou a mergulhar com um capacete de 1942. Os equipamentos dessa época, principalmente a época entre 1918 e 1945, a época da Segunda Guerra, são equipamentos de colecionador. Eles funcionam perfeitamente, você pode mergulhar com eles, é muito fácil da manutenção, mas são equipamentos que você pode achar capacetes aí de 20 mil dólares, 30 mil dólares, dependendo do que você acha. Se você achar um CB Gorman original de 1800 e não sei quanto, vale uma grana. Né? Mas você compra a faixa de preço média só do capacete, é alguma coisa na faixa de 6 mil dólares. O problema é 6 mil dólares lá. Como é que você traz isso para o Brasil? O meu eu comprei há muito tempo, numa época em que era mais barato, bem mais barato que isso, e eu trouxe ele como bagagem. E para passar na alfândega, foi uma técnica profunda na época. Eu passei numa loja de material para reforma de casa, comprei um soquete, uma lâmpada, um fio, fiz uma armaçãozinha de madeira, coloquei uma lâmpada dentro do capacete. Quando chegou na alfândega, eu falei que ele era abajur de decoração. O cara olhou com uma cara meio esquisita, mas deixou passar. Mas hoje, para trazer um desses, é bem complicado. Tem gente que vende aqui no Brasil, tá? Tem vários colecionadores. O Dadá tá aí, o Dadá tem uma coleção que é de dar inveja para qualquer colecionador do mundo inteiro. Tem o Guilherme, tem uma coleção de capacetes bem legal também. Então, dá para comprar, mas é complicado. Eu já fui no Deidas Museum, é coisa fina, hein? Deidas Museum é outra história. É coisa fina.
O Beto Baracho, Roberto Baracho, fala Betão. Grande mergulhador que fez a primeira experiência de mergulho com escafandro aqui no Brasil, que o Pierre passou lá atrás. Ele está querendo saber, isso aqui deve ser uma pegadinha, mas ele quer saber por que você usou a touca vermelha e o pessoal da Marinha usa a touca preta. Porque a touca vermelha é da organização que dá o curso. Eles deram a touquinha como brinde do curso. Né? Então, eu tenho uma vermelha e tenho uma preta, uma azul. Mas... o Fê me avisou aqui, o filme que tem o acidente de mergulho com o mergulhador profissional chama The Last Breath, que está no Netflix. É assustador. O Walter Jaime, que é grandão, então para ele isso é moleza, está perguntando para você se as roupas têm tamanho ou elas são padronizadas? Elas têm tamanho, elas são, vamos lá, elas são padronizadas em 5 tamanhos. Antigamente existiam os tamanhos de 1 a 5, hoje eu acho que você encontra de 1 a 3. Então, dá para vestir numa roupa pequena uma mergulhadora do tamanho da Michelle, e dá para vestir numa roupa grande um cara maior que eu, talvez com 1,90 m. A gente descobriu lá no curso uma limitação de tamanho, não na roupa em si, mas no tamanho do corcelete, né? Essa peça aqui que vai no seu peito. Se você for muito grande, muito musculoso, pode ser que o corcelete aperte aqui. E aí não tem jeito. Então, essa foi a única limitação que eu descobri. Mas cabe cara de... assim, qualquer cara que eu conheço aqui no Brasil cabe dentro desse equipamento. Legal. Bom, se a Michelle, que é pequenininha, coube e um cara grande cabe, acho que dá certo. Todo mundo gostou da sua ideia. Tem sempre uma história. Eu vou contar um segredo, tá? Não foi o único abajur que eu comprei nos Estados Unidos. Tá certo. Peps, tá na hora da gente começar a encerrar aqui. O pessoal tá todo mundo elogiando, todo mundo adorou. Estão pedindo só algumas. Eu só preciso dar dois avisozinhos. Lembrar todo mundo que no dia 10 de setembro a gente vai ter uma próxima live, daqui a 2 semanas, agora a gente está fazendo sempre de 2 em 2 semanas, vai ser com o Demian Toppel, sobre as histórias de mergulho em Bonito. E não esqueçam que hoje, mais tarde, depois dessa live do PP, que já deixou a gente pronto, preparado, ainda tem o Brasil Selvagem com o Christian Dimitri na NetGeo, 9h45. Né? É o tempo de ir lá, comer um lanchinho, né? E assistir. PP, queria te agradecer muito, muito mesmo. Foi muito legal. Eu estou aqui na salinha do lado, mas estava aqui babando, prestando atenção, super ligado, que foi muito bacana. Logo, logo, eu vou ser aluno do seu curso de experiência. Obrigado. Então, mesmo. Vamos lá. Valeu. Lalo, obrigado. Eu deixo aqui para o pessoal os contatos, se alguém tiver alguma dúvida ou curiosidade que queira saber sobre como é que é a experiência do Commercial Experience, né? Opa, perdi aqui, deixa eu colocar de novo. Socorro, perda de controle do Zoom, 1000 perdões, pessoal. Acontece nas melhores famílias. Ao vivo, meu amigo, ao vivo é assim. Ao vivo é assim, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe tenta fazer também. Né? Então eu deixo aqui para quem quiser fazer qualquer pergunta, vale e-mail, vale Facebook, vale Instagram. E queria agradecer a participação de todo mundo. Vocês me aguentaram aí por 1h30 praticamente. Espero que tenha sido divertido, que todo mundo tenha dado suas risadas, matado suas curiosidades. E estamos às ordens aí para o que precisar. Para qualquer dúvida, curiosidade, quem quiser fazer a experiência aí, quiser achar a piscina, vamos em frente. O Baracho, eu não sei onde que ele arrumou lá em Curitiba, um lugar bem bacana para fazer isso daí. Se alguém souber de algum em São Paulo, vamos embora. Se não, o Commercial Experience está aí para a gente brincar também. É só o tio Lalo marcar uma turma. Pessoal, boa noite, obrigado
e até a próxima. Valeu, Pepe. Brigadão. Galera, boa noite a todos. Pepe, nota 1000. Foi muito, muito legal. Mais uma vez. Agora põe a turma da Scuba Point para carregar o capacete de volta para o carro. Eu não tenho mais idade para essas coisas. Valeu, boa noite, galera. Valeu, Lalo. Obrigado. Tchau.